Fala pessoal, tudo bem? André do Metanoia Trading falando, e hoje a gente trouxe um assunto bem interessante que eu particularmente gosto muito e está sempre presente nas nossas análises semanais, que é o índice DXY, ou em inglês US Dollar Index. Se você nunca ouviu falar sobre esse índice ou já ouviu e não sabe do que se trata, hoje a gente vai ter uma oportunidade bem legal de conversar um pouco mais sobre esse índice. O que eu acho interessante, como o próprio nome diz, US Dollar Index, é bem importante entender quais são os fatores que fazem a moeda americana se valorizar ou se desvalorizar perante outras moedas. Através de movimentos bem acentuados também, esse índice, o DXY, ele pode dar sinais que algum evento importante pode estar acontecendo ao redor do mundo. E é esse contexto que a gente está vivenciando hoje, a gente também vai abordar esse assunto. Se você compreende os eventos que estão acontecendo no mundo e também entende quais são os fatores que fazem a moeda americana se valorizar ou desvalorizar, você tem uma habilidade adicional para alocar melhor suas economias, sendo expondo parte delas em moeda estrangeira ou ativos de mais ou menos risco. Mas esse conhecimento é muito benéfico também para você escolher exatamente como você vai aplicar suas economias. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse índice. O dólar nem sempre foi considerado a moeda referência do mundo. A libra por muito tempo desempenhou esse papel, principalmente durante o período que a Inglaterra era a principal economia do hemisfério. Foi só no final da Segunda Guerra Mundial que o dólar assumiu o papel da principal moeda do mundo. E nessa época, até um pouco antes disso, os Estados Unidos já se destacavam como a principal potência econômica do mundo. E o índice DXY, o índice dólar, ele surgiu em 1973 e de lá até hoje teve apenas uma alteração que se deu em 1999 com a criação do euro. Então, vejam só, o dólar ganhou relevância e destaque mundial no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1973 foi criado esse índice, o índice DXY, que foi alterado apenas uma vez em 1999 com a criação da zona do euro, quando algumas das principais economias da Europa decidiram unificar as suas moedas. Sobre a relevância do dólar, a gente já comentou que, enfim, o dólar é a moeda da principal potência econômica do mundo, que são os Estados Unidos. Ah, mas tem gente que vai falar assim: ah, André, os Estados Unidos também é o país mais endividado do mundo. É verdade, nominalmente, os Estados Unidos é o país que tem a maior dívida do mundo. Se a gente relacionar a sua dívida com o seu PIB, também vai estar entre um dos países mais endividados do mundo. Mas existe um fator muito subjetivo, que é a questão da credibilidade, da confiança. Ninguém acredita que os Estados Unidos, como país, vai quebrar no curto ou no médio prazo. Então, provavelmente, se você tivesse que escolher um lugar, um país para guardar as suas economias, muito provavelmente você ou a maioria das pessoas escolheriam os Estados Unidos. E só para ilustrar, a gente pode ver como foi o fechamento dos maiores PIBs em 2019. Então, a gente vê que os Estados Unidos teve um PIB de aproximadamente 21 trilhões. Na segunda colocação vem a China, com um de aproximadamente 14 trilhões. E logo depois a gente vê como as outras economias perdem tamanho. Então, por ser a principal moeda do mundo, ela também faz parte das principais transações de grandes movimentações da economia global. Então, quase 90% de todas essas transações são feitas em dólar e ela tem a maior aceitação no mundo. Então, qualquer país que você visite, ou quase todos, você vai conseguir converter dólar à moeda local. Então, essa facilidade, essa confiança, essa aceitação é muito nítida também nesse sentido. E um outro dado bem relevante é que, segundo o FMI, 62% das reservas internacionais de todos os bancos centrais são em dólar. Então, mais uma vez, a gente consegue evidenciar a credibilidade, a confiança que todos têm na moeda americana
e na economia dos Estados Unidos. Agora a gente vai ver como o dólar se movimenta. Bem, existem uma série de fatores interdependentes que são fundamentais para a variação do dólar, para a sua desvalorização e valorização perante a outras moedas. Primeiro, é importante entender quais são os motivos que levam os investidores a estarem mais propensos ao risco ou não. Então, quando existe uma grande incerteza no ambiente, os investidores tendem a alocar parte do seu capital em ativos menos arriscados, até como forma de proteger o seu capital. E quando essas incertezas se dissipam, eles tendem a correr para ativos mais arriscados, objetivando maiores retornos. Então, em momentos de incertezas, os investidores tendem a realocar parte de seu capital na moeda americana, no dólar, já que essa é considerada uma moeda forte, um ativo de pouquíssimo risco. Para citar dois exemplos que fizeram com que os investidores estivessem menos propensos ao risco, fazendo com que o dólar se valorizasse perante a outras moedas, um deles é bastante atual, que é com relação ao coronavírus, além de toda a preocupação com relação à saúde e com todos os malefícios que essa pandemia pode trazer, existe uma preocupação também dos impactos na economia da China e, por consequência, na economia global, no fluxo de caixa das empresas. Um outro evento que causou um ambiente de bastante incerteza foi a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, existia uma preocupação e um risco iminente de uma recessão de escala global se esses países não entrassem em um acordo. Isso fez também que, durante esse período, o dólar se valorizasse perante outras moedas. Um outro fator, na verdade, é um conjunto de fatores que fazem a moeda americana se movimentar para cima ou para baixo, é a divulgação de indicadores macroeconômicos. Então, praticamente todos os dias a gente tem divulgação desses indicadores, uns mais relevantes do que os outros. Eles servem como um termômetro para a gente entender o desempenho da economia de determinados países. Então, se uma economia se enfraquece perante a economia americana, a tendência é que a moeda americana se valorize com relação à moeda desse determinado país. É uma outra variável que a gente trouxe aqui para contextualizar com o nosso país, é o diferencial da taxa de juros entre dois países. Nesse caso, vou falar entre Brasil e Estados Unidos. Desde o governo Michel Temer, a gente vem tendo uma queda bem acentuada da nossa taxa de juros e, portanto, o diferencial, da nossa taxa de juros da Selic com a taxa de juros americana, ela vem se reduzindo drasticamente. Então, seguindo a regrinha da relação risco-retorno, não faz muito sentido você deixar capital alocado num país que oferece muito risco, se comparado aos Estados Unidos, e com um retorno muito similar. Dessa forma, é muito natural que haja uma fuga de capital estrangeiro em busca de oportunidades de investimento um pouco melhores. Na época que tínhamos taxas de juros mais elevadas, muitos investidores compravam dívida, por exemplo, nos Estados Unidos, a uma taxa de 2%, pegavam esse capital e traziam aqui para o Brasil, quando a nossa taxa de juros era acima de 10%. Eles pegavam uma dívida de 2%, eram remunerados a 10%, e, enfim, faziam só um hedge desse capital para não ficarem expostos à variação do câmbio. Então, eles conseguiam, de forma arbitrária, ganhar um delta muito significativo entre a taxa de juros do Brasil e a taxa de juros americana. Então, esse capital não tem mais essa oportunidade e, obviamente, ele saiu do país procurando outras alternativas. Bem, eu falei e ainda não disse o que é o índice DXY ou US Dollar Index. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Bem, o índice DXY, ele mede o comportamento do dólar americano frente a outras moedas fortes do mundo. Essas moedas são de países de economias chamadas desenvolvidas, que são países que têm uma economia bastante robusta, uma distribuição de renda mais justa no que diz respeito à desigualdade social, equidade na saúde,
oportunidades de educação, entre outras coisas. Aqui a gente tem a cesta de moedas que compõe o índice DXY. Então, a gente tem um euro com uma participação bem relevante, de quase 60%. O iene, que é a moeda do Japão, com uma participação de aproximadamente 14%. Em seguida, a libra, com quase 12%. E então o dólar canadense com 9%, a coroa sueca e o franco suíço praticamente com 4% cada um. Então, aqui a gente pode ver que qualquer evento, qualquer ocorrência de evento relevante que aconteça na Europa, as principais economias de lá, Alemanha, França, Holanda, vai impactar o índice DXY muito provavelmente. Fazendo até um paralelo aqui com o nosso índice Bovespa, onde a gente tem uma massiva participação dos bancos, né, e das empresas de commodities aqui no nosso índice. Então, qualquer evento que impacte os bancos, a Petrobras ou a Vale, isso vai gerar um efeito também no nosso índice Bovespa. E agora que a gente conhece um pouquinho mais sobre esse índice, qual a relação dele com a nossa moeda aqui? E eu gosto de dizer que a história do índice DXY vai ser muito parecida com a história do dólar contra o real. Obviamente, com intensidade bastante diferente, mas com a mesma trajetória de médio e de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? É que a trajetória do índice DXY vai ser muito parecido com a trajetória da moeda americana contra a nossa moeda aqui, o real. A intensidade, como eu falei, vai ser diferente, mas a trajetória, o movimento de subida ou de descida tende a ser o mesmo. O que pode acontecer, que são as páginas que eu falei, dentro de um dia específico, ocorrer algum evento que faça o índice DXY e a moeda americana aqui contra o real se movimentarem de formas diferentes. Então, até ontem, no dia 13 de fevereiro de 2020, com a intervenção do Banco Central, a gente teve uma desvalorização da moeda americana frente ao real, enquanto no mundo a moeda americana subia. Eu trouxe até os dois gráficos aqui do índice DXY e do dólar contra o real, para a gente realmente confirmar se a trajetória é mesmo ou não. Eu não vou ficar falando muito sobre os gráficos, de linhas de tendência, de lateralidade, etc. A intenção aqui é só ver se a trajetória foi a mesma. Tá bom? Esse gráfico aqui é o gráfico do índice DXY, desde 1º de janeiro de 2019 até ontem, dia 13 de fevereiro de 2020. E pegando aqui como referência os meses de fevereiro, a gente pode ver aqui que o índice DXY ele estava em torno de 95,4 em fevereiro do ano passado. E em fevereiro desse ano, ontem, ele fechou praticamente em 99,015. Ou seja, pegando o fechamento dos dias 13 de fevereiro do ano passado e desse ano, o índice se valorizou 2%. Agora a gente vai fazer a mesma observação do gráfico dólar contra o real. E pegando também os meses de fevereiro como referência, a gente vê aqui que em fevereiro o câmbio aqui no Brasil estava em torno de 3,65, a moeda americana, e ontem, também, dia 13 de fevereiro, fechou na casa de 4,35. Ou seja, pegando também como referência os dias 13 de fevereiro do ano passado e desse ano, a gente vê uma valorização de 16%. Ou seja, como eu falei anteriormente, uma trajetória muito parecida, que é uma trajetória de alta, porém com uma intensidade muito diferente. Essa intensidade diferente é porque a nossa economia é uma economia mais frágil, vivemos, né, num ambiente de instabilidade política. Além disso, como eu mencionei anteriormente, a gente teve uma queda bem acentuada das nossas taxas de juros, fazendo com que a moeda americana se valorizasse frente ao real. Dito isso tudo, onde acompanhar esse índice, o índice DXY? Eu basicamente acompanho em dois lugares. Eu uso o TradingView, que é uma plataforma online onde você pode ter acesso aos índices de todo mundo, a commodities,
a ações, é uma ferramenta bem bacana. E na sua corretora, se você tem conta em alguma corretora internacional, se você opera os mercados lá fora, você pode operar também no índice DXY. Bem, para finalizar, eu espero que a gente tenha cumprido o nosso objetivo, que é falar um pouco, explicar um pouco o que é esse índice DXY, quais são os fatores, alguns fatores que fazem esse índice, a moeda americana, se valorizar ou se desvalorizar perante a outras moedas, e a utilização desse índice como um sinalizador de eventos importantes que podem estar ocorrendo ao redor do mundo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se gostaram e não forem inscritos no nosso canal, inscrevam-se por favor, apertem o sininho e compartilhem esse vídeo com seus amigos. O link desse material vai ficar aqui na descrição abaixo desse vídeo também, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e bora pra cima.